Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz seja convosco, abençoados, nação santa, linda de Jesus. A palavra de hoje, para nós meditarmos, está em 1 Coríntios, do versículo 10 até o 20. Vamos meditar, hein? E aí, vamos largar esta Maria para lá, esta Maria que gosta de disse que me disse, como dizia minha mãe, né? E vamos ler uma palavra, como eu já disse. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós abrimos a palavra, é Deus que fala conosco. O que será que Deus vai falar conosco nesta hora, hein? O cabeçalho de 1 Coríntios, né, do versículo 10, quer dizer assim, exortação à unidade. Esse é o nosso versículo-chave. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, ou a mesma língua, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Essa versão da Nova Vida, né? Nova Viva, é Bíblia, é Nova Bíblia Viva. A versão diz assim: queridos irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que parem essas discussões entre vocês. Eu estou lendo 1 Coríntios, versículo 10. Que haja verdadeira harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja. Eu lhes imploro que tenham o mesmo modo de pensar, unidos na mente e nas intenções, né? Temos que estar unidos na mesma visão. Qual é a nossa visão? A visão do cristão, aquele que é seguidor de Cristo. É a graça de Deus, né? É a visão, é a doutrina da cruz. Meus irmãos, versículo 11. Alguns que moram na casa de Cloé me contaram a respeito das discussões e contendas entre vocês, né? Não estavam se entendendo. Uns estão dizendo, eu sou o seguidor de Paulo. O outro diz que está ao lado de Apolo. E o outro está seguindo Pedro, né? Como nos dias de hoje, até os dias de hoje. Entraram numa divisão, se Jesus veio pregar a unidade, né? A unidade, mas entraram numa que hoje em dia nós vemos a mesma forma desses dias aqui de 1 Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Uns seguem, eu sou daqui, eu sou dali, eu sou de lá, né? Como se Deus estivesse dividido. E quebraram Deus em vários estatutos, né? Outros dizem que estão ao lado de Apolo e outros de Pedro. E outros ainda que só eles são os verdadeiros seguidores de Cristo. Tem aqueles que não seguem a ninguém, né? Que não seguem a ninguém. Que acha que, não, Deus fala comigo, eu falo com Deus e está tudo certo. Não. Nós temos que ter, né? Temos que ter o quê? Discípulos faz discípulos. Nós somos discípulos, né, que alguém fez para nós fazermos discípulos. Não tem menor chance de nós sermos discípulos sozinhos. Nós temos que ser discípulo e gerar discípulo. Discípulo verdadeiro, né? Ele gera discípulo. Mas gera discípulo não em obras, né, mundanas, obras da carne, obras do homem. Eu falo discípulos desta mente de Cristo, né? Faz discípulo ativando a mente de Cristo uns nos outros. Esta é a graça de Deus, esta é a aliança que Jesus fez conosco na cruz. Versículo 12. Uns estão dizendo, eu sou seguidor de Paulo, outros dizem que está ao lado de Apolo e outros de Pedro. E outros ainda, né, que só eles são os verdadeiros, diz que são seguidores de Cristo.
Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Não, né? Será que eu, né, Paulo dizia, Paulo, fui crucificado pelos seus pecados? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Não, né? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio, porque agora ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, batizei a família de Estéfanas e não me recordo de ter batizado mais alguém, pois Cristo não me enviou para batizar, né? Mas para pregar o evangelho. Lembra lá do livro de João que diz, na verdade, João batizou o quê? Com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, Jesus não nos enviou para batizar, né? Isso é um símbolo, né, que a religiosidade usa, que vem do tempo de João, né? Batizava em arrependimento, mas nós não temos mais do que nos arrepender. Nós temos que ser grato a Deus pela cruz, né, pelo amor da cruz, e não pecar mais, porque Jesus veio, nos consagrou e diz assim, vá e não peques mais, né? O que é pecado? Para saber o porquê nós não devemos mais pecar. Pecado é o quê? É a transgressão da lei, né? Daquela lei, né, antiga. Então, Romanos 8 diz que não, nenhuma condenação há, né, para aqueles que estão em Cristo. Então, se nós já estamos em Cristo, pela fé, né, nós somos já filhos, não, nem ovelhas somos mais, somos filhos, está escrito em João 1,12, né? Todos aqueles que creram, né? Então, se nós cremos em Cristo, não somos mais ovelhas, somos filhos, reconciliados na cruz, né? Co-herdeiro com Cristo. Então, não me enviou a pregar o evangelho. E até minha pregação parece simples, pois não prego com palavras de sabedoria humana, né? Com o receio de esvaziar o poder grandioso que há na mensagem da cruz de Cristo. Sei perfeitamente bem como parece loucura aqueles que estão perdidos, né? Quando ouvem o que? A mensagem da cruz. Né? É difícil, a gente vê muita filosofia, né? Muito enfeite no pavão, mas a mensagem da cruz mesmo está difícil, né? Às vezes é raro a gente ouvir. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que esta mensagem é o próprio poder de Deus, né? Pois está escrito, a sabedoria dos seus sábios se desvanecerá, e o entendimento dos que são instruídos será o que? Rejeitado. Versículo 20. Então, onde estão esses sábios, esses eruditos, esses brilhantes comentaristas das grandes questões desta era, né? Tem versão que fala sobre os escribas, porque quando fala assim, desta era, está falando daquela era, de quando foi escrito, quando Paulo escreveu. Mas nós trazendo, né, para os dias de hoje, nós vemos que não é mera coincidência, né, ser tão parecidos os tempos. Deus fez com que todos eles parecessem que ridículos e mostrou que a sua sabedoria é loucura. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus. Olha, através da sabedoria humana. Entende? Então, eles fazem muita coisa, né? Muita, como eu disse, enfeita muito pavão, mas Deus fez com que eles não encontrassem essa sabedoria. Tanto é que lembramos de Mateus 7, né, 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, esse reino espiritual. Então, Deus ele não deixa que eles, sabe, porque eles priorizam que a soberba, né, humana, né? Isaías 29, 13, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque querem aprender maquinalmente o que com homens, querem seguir a homens, querem seguir a sabedoria mundana.
E então ele se manifestou e salvou todos quantos creram em sua mensagem. Ele vai salvar? Não, ele salvou. Então, pela graça sois salvo. E isso não vem de vós, né? É dom de Deus. Efésios 8. Efésios 2:8. Então, aqui diz, versículo 22 diz assim, ó, parece absurda para os judeus, né? Esta doutrina da cruz, porque eles desejam sinais miraculosos como prova de que o que está sendo pregado é verdadeiro, porque nós da graça pregamos aqui o reino de Deus, e o reino de Deus é espiritual. Mas o mundo religioso, eles põem de lado esta doutrina, este ensino do qual Jesus veio, né, e ensinou essa doutrina, né, foi por meio de Jesus. Então, ele deixou para nós seguirmos, né, esta doutrina, mas como Pedro fez, né, e falou para os outros, depois que Jesus foi para a cruz, ele não sabia que Jesus já teria ressurgido, e ele disse, vamos pescar. Quer dizer, ele quis ir fazer aquilo que ele já estava acostumado a fazer. E Jesus, ele passou o tempo todo doutrinando, né? Doutrinando a Pedro sobre o reino espiritual. Mas depois Deus deu uma liçãozinha em Pedro, né? Pois estava lá assando aqueles peixes, mandou ele jogar a rede do outro lado, porque ele estava se esforçando à toa, né? João 15:5, né? Quando o Espírito disse assim, sem mim nada podeis fazer. Pedro pensou que poderia. Então, no versículo 22 diz isso, parece absurda para os judeus, porque eles desejam sinais miraculosos como prova de que o que está sendo pregado é verdadeiro. E é loucura para os gentios, né? Porque os gentios também estão tudo dispersos, né? É uma nação dispersa. Os gentios é aquelas que estão olhando farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, por tantos sofrimentos, já são um pouco céticos, né? Porque eles creem somente naquilo que concorde com a sua filosofia, eles me parece, sabem, né? Como os gregos, né? Dá crédito só a filosofias, a coisas concretas. Por isso, quando pregamos o Cristo crucificado, o ressurreto, os judeus se ofendem e os gentios afirmam que tudo isso é um disparate. Olha, eu acabei de ler 1 Coríntios, né, versículo 23. Para nós concluirmos, versículo 24. Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação. Então, abriu nossos olhos, né, para que nós venhamos enxergar a aliança que nós estamos. A aliança que nós estamos é a graça de Deus, né? Então, Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, né, para verem que Cristo é o grandioso poder de Deus para salvá-los. O próprio Cristo é o centro do sábio plano de Deus para a salvação deles. Então vamos ficar com esta palavra de hoje e ficarmos firmes. Nós não somos de Pedro, nem de Apolo, nem de Paulo. Nós somos de Cristo. Todos nós que somos da aliança da graça, nós somos de Cristo, seguidor de Cristo. Então, não venhamos a priorizar, né, lugares, caminhos, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? É isso, gente. A nossa palavra de prioridade hoje é 1 Coríntios 1, né? A partir do versículo 10, né, que fala ali sobre eu sou de
Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E nós devemos ter essa consciência que a igreja de Deus não é dividida, né? A igreja de Deus é uma nação separada pela graça de Deus. Então que nós devemos olhar para o alto, fazer como o Salmo 121, né? Saber que é do alto que nos vem o socorro, né? E o nosso socorro vem de Deus. Então que nós viemos olhar para a doutrina de Jesus, que é o reino espiritual, o reino de Deus. Que nós viemos viver, né? Participando e compartilhando esta doutrina, a doutrina da graça, a aliança da graça, né? Então nós venhamos a olhar para o alvo, que é a cruz. Então nesse capítulo, né, nós vemos falar sobre a sabedoria de Deus em nós é que prevalece, né? Porque Deus não nos guia por sabedoria humana, mas por sabedoria, né, que é loucura para aqueles que se acham, mas a palavra de Deus para nós não é loucura. A palavra de Deus para nós é o poder, né? É o poder que opera no nosso meio. Amém? Se Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, né? 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10, né? Está ali nos esclarecendo. Se nós somos um corpo, um só corpo para a cabeça que é Cristo, está Deus dividido? Porque há muitos estatutos, né? Há muitos caminhos, há muitos poderes, né? Religiosos. Então, estará Deus dividido? Então, o poder de Deus está na sua palavra que Jesus falou. Em verdade vos digo. Então, que nós devemos buscar esta verdade, né? Conhecer. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém?